Então, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, versículo 8 e 10. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10. Aqui fala sobre a parábola da dracma perdida. Se você assistiu nossa programação no domingo à noite, eu preguei sobre o filho pródigo, que é Lucas 15, a partir do versículo 11. E ali nós abordamos as características daquele filho que vai para o mundo, que não deixou de ser filho e volta para casa. E aí eu abordei naquele dia 3 pontos, que é arrependimento, mudança e um coração quebrantado. E hoje nós vamos falar sobre a dracma perdida. É uma parábola curtinha, mas é muito bonita. Ali fala naquela época que as mulheres palestinas recebiam 10 moedas de pratas como dote para o casamento. E aquele tanto tinha um valor monetário como um valor também sentimental, que aquela mulher não podia perder nenhuma daquelas moedas porque ia fazer falta. É uma coisa que lá do íntimo do coração daquela mulher que ganhava aquelas moedas para se casar. Então aquela mulher perde uma dracma. Aqui nós temos 3 parábolas: a ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que vai para o mundo. Deus falando do seu amor para conosco, para com você e para comigo, daqueles que vão para o mundo. Nesta época, agora, se você refletir um pouco e lembrar os dias passados, nós estávamos vivendo num mundo desenfreado. O povo não tinha tempo para Deus, o povo estava se desviando da presença de Deus, o povo estava brincando, na verdade, de ser cristão. Ser cristão estava virando status. Muita gente dizia: eu sou cristão. Geralmente eu falo para conhecer, ter intimidade, a mesma coisa, aquela pergunta que eu geralmente falo: você conhece o Roberto Carlos? Muita gente vai dizer que conhece. Mas eu quero perguntar: você tem intimidade com o Roberto Carlos? Poucas pessoas têm. É a mesma coisa o Evangelho. É a mesma coisa Jesus Cristo. Muita gente diz que conhece Jesus Cristo, mas não conhece intimamente. E aqui, essa parábola vai ilustrar aquele que realmente quer buscar a presença de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero abordar com você nesta noite 4 verbos. Primeiro verbo: perder, procurar, encontrar e regozijar. Repita comigo, são 4 verbos aqui. Primeiro, perder, procurar, encontrar e regozijar. 4 verbos. Mas antes de falar sobre esses 4 verbos, eu quero contar uma história para você. Não vou contar no final, quero contar antes. Eu conheci uma missionária, Cora Taylor. Eu tive o prazer de estudar numa instituição interna ali no sul de Minas Gerais, no período de alguns anos. E naquele período que eu estudei ali, eu ouvi essa história verídica da dona Cora Taylor, esposa do seu Carlos Taylor. Dona Cora diz que um certo dia ela disse que tinha um anel. Ela é americana e ela foi promovida, já está na glória. Ela tinha um anel e a casa que ela morava na cidade de Jacutinga era de assoalho, de madeira, de tábuas. E um certo dia ela perde um anel que ela tinha. Diz que Dona Cora fez de tudo para achar esse anel. E ela procurava aquele anel, em todo lugar não se achava. E diz que um certo dia, ela diz que convocou, num dia de folga, claro, até algum seminarista do seminário para ir lá na cidade de Jacutinga para ver se ajudava a achar o anel. E diz que todo mundo vasculhou aquela casa enorme e ninguém conseguia achar aquele anel. Dona Cora, então, um certo dia triste, porque era um anel precioso, da mesma forma que era esse anel, essa moeda para essa mulher. Dona Cora disse que um certo dia, não tendo como mais achar, de todo jeito, seus familiares tinham procurado, alguns seminaristas tinham ido lá ajudá-la, mas não conseguiu. Diz que um certo dia ela coloca os seus joelhos no chão, e Dona Cora era uma mulher de oração, e começou a abrir o coração para Deus. Falou: Deus, eu já tenho procurado de todo jeito esse anel.
Eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor pode me dar muito mais ainda do que o Senhor tem me dado. Mas esse anel é especial para mim. É um presente de família. E diz que ela orou. E diz que deixou de lado também um pedido pelo anel. E diz que começou a orar pelos missionários. Começou a orar por todos da sua família. Diz que depois de meia hora, quando ela vai abrindo os seus olhos, lá na frente, na greta da madeira, estava o seu anel ali. E ela se alegrou. Da mesma forma, somos nós aqui nesta terra. Nós temos um papel fundamental em pregar o Evangelho. Talvez você não se identifique com o apelo de Dona Coratelho, mas esse é o apelo de Deus para mim e para você, por aqueles que estão lá no mundo, que ninguém consegue ver. Mas que se você orar, mas que se você buscar, se você bater a porta, e se você ler a palavra de Deus e compreender, você vai conseguir também. Deus vai abrir os teus olhos para que você enxergue. 4 verbos, então, que eu destaco aqui nestes versículos de 8 a 10. Primeiro, perder. Essa mulher agora perde uma dracma. Quantas pessoas perdidas estão pelo mundo, esperando de mim e de você aquela atitude de ardor no coração em orar? Nós temos algumas formas de ir de encontro a essas pessoas que estão perdidas. Primeiro é orando. Depois, contribuindo, porque nós temos milhares de missionários espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho. Terceiro é indo. Tem muitas pessoas ainda que sabem que tem muitas pessoas perdidas, que têm o chamado de Deus no seu coração, mas ainda não querem se dispor totalmente para que outras pessoas que estão perdidas sejam achadas. O primeiro verbo aqui é perder. Essa mulher então perde essa moeda, mas ela procura com toda diligência, com todo afinco. É assim que devemos nos portar também. Segundo, procurar. Ela perdeu, mas ela procurou. Nesses dias agora que nós estamos de quarentena, que nós estamos dentro das nossos lares, eu sei que muitas pessoas têm refletido que não estavam procurando, que não estavam lendo a palavra de Deus, que não estavam indo à casa de Deus. Eu sei que agora estão muitas pessoas, de todas as maneiras agora, tentando buscar a presença de Deus. Mas ainda falta alguma coisa. Não é só buscar, é procurar o sentido verdadeiro do cristianismo. O sentido do cristianismo é buscar as pessoas que estavam perdidas. E para buscar a gente tem que procurar. A gente tem que, quando sair dessa quarentena, é voltar para dentro das nossas igrejas e clamar ao nosso Deus para que levante pessoas, para que levem ao Evangelho a essas pessoas que estão à procura de conhecer Jesus Cristo como Salvador. Primeiro, perder. Segundo, procurar. Terceiro, encontrar. Nós temos oportunidade todos os dias nas nossas vidas em falar do Evangelho do amor de Deus. Um certo dia eu saí aqui da agência do Itaú e eu passando para a outra rua, tinha um rapaz bêbado, eu creio que num coma alcoólico, caído lá no chão. Eu ia passando, mas eu olhei assim e me doeu o coração, e eu disse: Senhor, este homem foi feito à tua imagem. E aquilo me deu o coração e eu parei, e eu falei: eu vou orar por ele. Quando eu estava indo orar, eu observei que vinha 2 irmãos de outra igreja. E eu convidei-os para orar comigo. Eu falei: olha, você pode orar comigo com esse rapaz? Um de prontidão foi e levantou logo a mão. O outro ficou meio com vergonha. Eu naquela hora estendi minha mão e falei: Deus, tem misericórdia desse homem. Meu querido, Deus não fez ninguém para andar na sarjeta. Mas se o pastor Wolfram, se você que está ouvindo e vendo agora o nosso programa, procurar, você vai achar pessoas sedentas, precisando de Jesus Cristo. Pessoas que o mundo está destruindo. Pessoas que rejeitaram a misericórdia de Deus. Mas que se você bater a porta do coração e falar do Evangelho,
Deus vai usar o Espírito Santo através de você, para que ele o conheça. Quarto e último verbo, regozijar. Perdidas, perder, procurar, encontrar e regozijar. Nós só iremos nos regozijar se realmente, meu querido irmão, a gente procurar com ardor, com dedicação, aquelas pessoas que estão perdidas. Aí realmente nós iremos nos regozijar. Um certo dia eu fui assaltado aqui nessa cidade de Cristalina. Ficou eu e minha família todos amarrados. Eu lembro que no domingo, isso aconteceu de sexta para sábado, e no domingo eu tive o prazer de pregar aqui nesta igreja. Eu lembro do irmão Eliezer que falou: pastor, eu sei que o senhor está em uma situação complicada, porque o senhor passou por tudo isso, o senhor fique tranquilo. Nós tínhamos um almoço naquele domingo também. E ele pediu até que a gente cancelasse o almoço. E eu não cancelei. E no domingo eu preguei, e eu lembro que um amigo, ele perguntou: pastor, o senhor passou por tudo isso, e o senhor está aqui com todo mundo. Nós servimos almoço para mais de 300 pessoas naquele domingo. Eu falei: meu querido, eu falo de Jesus Cristo todos os dias. E se eu não me regozijar, alegrar naquilo que eu falo todo dia de esperança, em transformação e mudança, eu não estou pregando a verdade. E eu lembro que naquele domingo que eu preguei, eu falei: eu queria que aquele rapaz ou aqueles rapazes que nos roubaram entrasse aqui na igreja dizendo: olha, foi eu que lhe assaltei, mas eu aceitei a Jesus Cristo como um Salvador. E eu lembro que eu falei que eu iria dar um abraço. Tem muita gente perdida que está esperando que você procure através do Evangelho, que encontre para que você fale das boas novas do Evangelho. Mas você vai se regozijar quando vê um pecador sendo liberto da amarra, da morte, o qual ele estava indo. É esse o desejo de Jesus Cristo. Deus não se alegra na morte do ímpio, mas ele se regozija. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, está dizendo que eu e você, nós temos um papel fundamental em levar o Evangelho. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Procure, tem muita gente perdida, busque, e eu creio que você vai se regozijar. Meu amado irmão, continuemos igualmente a dona Cora Taylor, buscando, batendo, para que o povo tenha alegria no seu coração. Para encerrar, eu quero contar outra história de dona Cora Taylor. Dona Cora diz que o esposo dela, seu Carlos Taylor, indo em uma conferência, em uma igreja para São Paulo, com mais 2 seminaristas, teve um acidente, morre seu Carlos Taylor, a filha de seu Carlos, mais 2 seminaristas. E dona Cora, essa mulher que perdeu o anel e que achou que Deus mostrou depois de muito tempo, era uma mulher de oração. E morrem então 2 pessoas preciosas para dona Cora. E diz que passado um certo dia, ela ligou para a cidade de Campinas para falar com uma amiga dela. E dona Cora estava ali falando com aquela mulher, e aquela mulher estava afastada da presença de Deus. E dona Cora, tendo perdido o esposo e a filha, ela testemunhava do amor de Jesus Cristo pela vida dela. Só que quando as duas estavam tendo esse diálogo da cidade de Jacutinga para a cidade de Campinas por telefone, tinha um rapaz consertando uma linha de telefone, e na hora que ele vai acessar ali, ele trunca naquela linha ali, e ele começa a ouvir o diálogo de dona Cora Taylor, falando do amor de Cristo e falando do seu Carlos e da sua filha que padeceu. Depois de um tempo, aquele homem não se aguentou mais de ver o testemunho de dona Cora. E ele disse assim: me perdoe, eu sou um funcionário da empresa, estou em cima de um poste, e eu não compreendo de ver a senhora falando do amor de Deus dessa forma, sendo que a senhora perdeu seu marido e sua filha. Dona Cora então evangeliza aquele homem,
fala do amor de Deus aos perdidos, que Jesus Cristo morreu por todos e que o marido dela, a filha dela, estava lá no céu. E aquele homem aceita Cristo como Salvador. Não deixe de falar de Cristo. Mesmo em meio à dor, você tem a oportunidade de falar de Cristo. Esse período agora de crise é momento de oportunidade de buscar, de procurar, e você vai encontrar, e você vai se regozijar, porque tem muitas pessoas perdidas precisando de Cristo. Que Deus continue te abençoando, te guardando.